Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Hora do Consumidor. Estamos começando a Hora do Consumidor pontualmente no horário aqui, direto da nossa Web TV Tudo Praia Grande Litoral, agora também na rádio Tudo Praia Grande Litoral. Você acompanha a Hora do Consumidor pelas multiplataformas desta Web TV, da rádio, outras plataformas aqui, você tem o YouTube, tem o Periscope, tem outros meios de assistir e interagir conosco no programa A Hora do Consumidor. Hoje eu tenho uma convidada que é muito especial, aliás, mãe de primeira viagem, no 9º mês de gestação e arrumou espaço na agenda para falar comigo, para falar contigo, para falar com os consumidores de muitos temas, de vários assuntos que dizem respeito também ao nosso dia a dia. Eu, antes de apresentá-la, antes de trazê-la aqui para o nosso estúdio, o Tatá, que é o nosso produtor, que é o responsável, o organizador por tudo isso, já vai colocar a nossa convidada aqui no ar. Ela está rindo, eu estou até ouvindo, ela está já preparada, está louca para entrar, que nem a Giovana está louca para nascer, mas antes disso eu quero só aproveitar para começar aqui falando com você dessa velocidade com que as coisas estão acontecendo. Eu me refiro ao cenário de pandemia, eu me refiro aos muitos atos relacionados a esse período difícil, alguns falam até em período de exceção que estamos vivendo. Aqui em Santos e na Baixada Santista, o extremo com a decretação de lockdown, agora o que parece a mudança, não é, de fase para a fase emergencial, que já era ruim, mas o lockdown pior ainda, então parece que voltaremos para a fase emergencial a partir do dia 5, e isso, sem dúvida, impacta diretamente no seu dia a dia consumidor, seja com relação ao transporte, seja com relação ao comércio, seja com relação às aulas. Eu falo por conta das duas pequenas que eu tenho aqui comigo, estão em homeschooling, e aí, obviamente, eu estou em home office, é o mesmo home aqui, esse espaço que é o nosso escritório de casa serve para mim, serve para a mãe, serve para as crianças, e veja, não é algo tão grande assim para acomodar os 4. Mas a gente vai se virando, se adaptando da forma que dá. Eu quero que você também compartilhe conosco a sua experiência, como é que está nesse lockdown e nessas idas e vindas de fases mais restritivas, fase emergencial, como tudo isso está refletindo no seu dia a dia, qual a maior dificuldade que você tem passado como consumidor nesse período. E, claro, as suas dúvidas, as suas inquietações, os seus questionamentos, é para cá, para a Hora do Consumidor, que você precisa mandar. Então, eu, o Tatá, toda a produção à disposição, aguardando a sua mensagem, aguardando o seu envio para a gente poder te ajudar e também para a gente poder conhecer a sua realidade e a sua dificuldade nesse momento de pandemia. Eu, desde março do ano passado, estou dizendo que ninguém passa incólume pela pandemia, uns mais, outros menos, mas é uma situação que acaba refletindo no dia a dia, no cotidiano, na vida de todos nós. E agora que nós estamos nesse momento de maior restrição, de isolamento social, faça uma reflexão com você mesmo, tente descobrir qual é o motivo, o porquê, o propósito disso tudo. Eu, em um ano, ainda não encontrei resposta, não sei qual é mesmo, o que tem por detrás disso tudo, mas não tenho dúvida que está servindo como uma reflexão, uma autoanálise aqui, para mim, acredito que para muitos, com uma mudança brusca, repentina de vida. Eu já tinha falado aqui para vocês, no ano passado, tinha viagem marcada, palestra, enfim, era uma correria. Eu não sinto saudade daquela loucura que era a minha vida, mas estou muito bem adaptado a essa realidade aqui, como a gente vem enfrentando esse novo momento, essa nova situação. Fala para mim também
como está tudo isso aí com você. Eu quero saber, Tatá, se a nossa queridíssima convidada, minha amiga, minha coordenadora, a doutora Renata Fiore, já está a postos aqui. A Giovana nasceu, não? Olha lá, a Giovana está quase, mas não impediu que a nossa querida Renata Fiore aqui estivesse. Muito boa noite, seja muito bem-vinda à Hora do Consumidor aqui na nossa TV web Tudo Praia Grande e Litoral. Quero te agradecer demais por ter aceitado o convite num momento tão delicado quanto esse, seja pela pandemia, seja pela gestação, seja pelo 9º mês, seja pela licença das funções, que, se eu não estou enganado, começa agora, não é? Pós-feriado, já temos o seu afastamento, mas é um afastamento remoto, porque a gente já estava afastado fisicamente desde março, então eu acredito que sentiremos menos, mas sentiremos essa sua falta. Eu quero aqui te agradecer de público por ter aceitado o convite, participar conosco, e te dar boa noite, bom dia, boa tarde, as boas-vindas ao nosso programa Hora do Consumidor. Rafael, é um prazer. Eu queria agradecer a oportunidade, o espaço, né, a confiança, sobretudo. A minha licença só vai até quando ela quiser nascer. Na verdade, eu pretendo tirar essa licença lá depois do dia 10. Ainda tem um tempinho aqui ainda para a gente poder trabalhar juntos, né? E parabéns pelo programa, pela iniciativa, a toda a equipe aqui com você, né? A toda a sua equipe. É muito bom ter esse espaço da gente poder conversar sobre diversos assuntos. Sobretudo, eu vou pegar até já um pouquinho da sua fala sobre a questão da pandemia, e você falou uma frase que me chamou a atenção, que foi que o que significa, né, tudo isso para o consumidor, para nós como seres humanos, a nossa convivência interpessoal, familiar, amigos, né? Então, eu acho que isso tudo vem mostrando para a gente como nós somos seres adaptáveis, né? Que a gente consegue se reinventar. E engraçado que a gente consegue se aproximar muitas vezes de muitas pessoas por conta até da possibilidade de uma vídeo. Enfim, há pontos muito negativos, mas há pontos que a gente precisa realmente aprender com tudo isso, né? É difícil, às vezes, aprender por conta das dores que muitas pessoas passam, mas eu acho que nós, como profissionais, a gente precisou se reinventar demais. Então, isso trouxe muita bagagem para todos nós, né? Não, eu concordo contigo, e também gostei aqui da sua fala no seguinte sentido, que somos adaptáveis, né? E o ser humano aqui, o homem, né? Mas o homem e a mulher, enfim, acaba mesmo se adaptando a estas situações, e, lógico, uns de forma mais rápida e fácil, menos traumática, outros com alguma dificuldade maior, mas colocando algo que era inimaginável, né? Impensável, como normal, né? Ou pelo menos muito próximo da normalidade, do que a gente pode chamar de normal nos dias de hoje, né? Eu tenho falado, Renata, e a gente já vai entrar nessa parte da academia, então na parte, né, da universidade, enfim, mas tenho falado aos nossos alunos que algumas coisas que antes eram inimagináveis, impensáveis, né? Como é que você vai falar para alguém que, sei lá, alugar um espaço para evento pode ser rotulado como uma conduta criminosa, não é? Nunca foi, mas olha que ponto nós chegamos, até mesmo daqueles que estão contaminados e que têm ciência dessa contaminação, se não se isolarem, enfim, frequentarem ambientes com outras pessoas, e essas pessoas vierem a se contaminar e até morrerem, responderem, não é, por homicídio, tentativa de homicídio. Olha que coisa, olha como tudo, de repente, muda e reflete, impacta no direito, aqui na questão do consumidor. Então, nós somos adaptáveis, mas estas adaptações, penso eu, acho que nunca foram pensadas, imaginadas por qualquer um de nós, né? Hoje eu participava de uma vídeo, aí, de um Zoom, à tarde, e uma das colegas professoras nossas falava o seguinte: olha,
eu acho que a última pandemia que teve, ninguém aqui era vivo, né, estava presente para contar, mas foi a gripe espanhola no início do século passado. E naquela época, como a vida era muito diferente do que a gente tem hoje, esses reflexos, esses impactos eram outros também. Né? Então, é algo que a gente não pensou, que a gente não imaginou, mas que a gente está tentando, de alguma maneira, transpor aqui, não é? Vencer e, obviamente, fazer essa reflexão. Mas vamos aqui, deixa eu aproveitar para te pedir aqui para você se apresentar, falar um pouquinho mais da nossa Renata, né? Da nossa querida Renata Fiore, advogada, coordenadora do curso de Direito e Gestão na Unimonte, e já há bastante tempo coordenadora, minha coordenadora, porque eu sou professor lá há 15 anos, ou 14 anos, né? Acho que eu já sou um dos mais antigos lá no grupo, na turma, e há uns 8, 9, ou 7, 8 anos, sob a sua liderança, sob a sua coordenação. Como é que foi tudo isso? Conta aqui rapidinho para o pessoal, não só a questão do direito, da advocacia, mas essa vida acadêmica como professora, como gestora, como coordenadora, e os maiores desafios aqui, quais são estes desafios que eu sei diários à frente da nossa querida São Judas, aqui Campus Unimonte. Eu preciso contar que você foi meu mentor, né? Porque... Fala, porque o pessoal nem sabe, olha, eu já fazia tempo que eu não ouvia, viu? Conta. O Rafael, meu amigo pessoal, né? Na verdade, a esposa dele é minha amiga de muitos anos e ele também. Então, eu sempre admirei muito a carreira de docência e ele foi um dos incentivadores para que eu fizesse o mestrado, porque era o meu maior sonho ser docente, né? Eu sempre quis ser advogada, tanto é que, né, a gente se forma no curso de Direito, com muitas expectativas, e logo eu me engajei pela advocacia, mas o grande sonho da minha vida era ser professora. E Rafael foi uma inspiração, porque ele estava já terminando o mestrado à época, e ele me incentivou muito ao início dessa minha jornada. Então, eu tenho muita gratidão e admiração pelo seu trabalho, não só por isso, não só pela amizade, mas pelo profissional que você realmente é. A gente precisa valorizar, de fato, e reconhecer os nossos queridos que foram, né, que foram objeto aí da nossa inspiração. Você é uma pessoa que foi realmente que me inspirou a seguir a carreira de docente, não somente pela sua postura profissional, que sempre teve, sempre foi algo que é intocável, mas também pela sua postura como professor, né, profissional, um professor profissional. Porque a gente sabe que na carreira docente, muitas pessoas levam a carreira de docente como uma segunda, né, como uma segunda e não tão importante profissão. E você não, né? Você sempre se engajou muito pela área acadêmica, tanto é que autor de obras, enfim, e eu sempre quis seguir esse caminho. Então, eu falo que eu sou professora, estou coordenadora. Na verdade, eu assumi o curso de Direito em finalzinho de 2013, início de 2014, e Eu estou aí bom de sim, data, então, hein? Eu falei 7, 8 anos, acertei, então, é isso aí. eu ingressei na antiga na antiga Unimonte em 2012, né? Depois, em 2014, no inicinho, eu já assumi a coordenação do curso de Direito e assim fui galgando, né, junto com os professores, porque eu acredito que a gente tem que trabalhar em time, e time que é bom joga junto. Então, se hoje nós temos um resultado, um cenário diferente no curso de Direito, não é somente graças ao meu trabalho, mas sim ao trabalho de todos os professores, inclusive você, que estava sempre aí disposto a colaborar
e acreditar no nosso curso, né? Então, eu acho que todos os nossos professores são extremamente apaixonados pelo que fazem, e isso faz uma grande diferença. Então, desde há 2 anos, a gestão do curso ela alterou um pouquinho, e hoje eu coordeno uma área, né? Então, eu não coordeno somente o curso de Direito, mas também gestão, que compreende administração, comércio exterior, ciências contábeis, gestão de recursos humanos, logística, né, toda a parte de negócios e gastronomia, que é uma grande área, que a gente chama de grande área, e, nesse sentido, direito também continua comigo. Então, a gente tem uma grande área que, com a experiência que, obviamente, eu adquiri durante essa jornada somente do curso de Direito, hoje a gente tem, eu coordeno uma área maior. Então, e também, eu sempre falo que eu sou muito grata ao apoio que a gente tem dentro do corpo administrativo e, sobretudo, dos professores. Os professores, sem a gente trabalhar em conjunto, nada é possível, né? Então, eu sempre penso que dessa forma a gente consegue uma qualidade melhor e, obviamente, a gente consegue resultados melhores. Vocês viram que ela falou aqui, eu entrei em 2011, 2012, mas em 2013, 2014 ela já era coordenadora. Então, vejam que se eu fui a inspiração aqui, a criatura passou o criador, né? Porque eu continuo lá, tranquilinho, quietinho, nas minhas aulinhas, e a professora Renata aqui já chegou chegando lá, e chegou muito bem, né? Foi... a gente sabe, você falou aqui da questão de time, eu acho que a gente tem um bom time lá, o pessoal realmente carrega o piano, né? E, lógico, muito pela instituição, mas principalmente, ou tanto quanto, pela liderança, pela coordenação e pela pessoa que é a Renata, né? Então, há muito essa identidade, essa identificação do time com o capitão, aqui com a capitã, que é a Renata. E eu sei, né, que são muitos ali os desafios. Eu tive uma passagem, eu sempre falo, quando eu trago alguém que eu tenho algum ponto que a gente pode aproveitar e atrelar aqui para o consumidor, eu tive uma passagem relativamente recente, 2017, com a Renata, que, sei lá, acho que em 2 meses, ela junto comigo, né, ou eu junto com ela ali, fizemos o Procon Unimonte, na época Procon Unimonte, depois Procon São Judas Unimonte, permitindo que os alunos colocassem a mão na massa e não ficassem apenas com aquela informação teórica que recebiam, especificamente ali de mim, né, pela matéria de Direito do Consumidor, em sala de aula. E vi que foi ali ao longo de 2018, 2019, depois, claro, ano passado foi muito atípico, né, enfim, teve um impacto muito grande nesse serviço, nessa interação com os alunos, mas até então a coisa funcionando muito bem, e isso, claro, é fruto não só da capacidade, do dinamismo, mas da vontade de fazer acontecer. E aí, boas ideias, com boas pessoas, acabam saindo do papel e se tornando realidade. Eu vou emendar, a gente vai ter um intervalinho daqui a pouquinho, mas antes, Renata, aproveitando, já que agora já sabemos, né, eu já sabia, mas quem nos acompanha aqui agora já sabe quem é a Renata Fiore, advogada, coordenadora, gestora dos cursos. Eu queria aproveitar para te perguntar e para que você compartilhasse aqui também, já que a gente tem falado muito da pandemia e ela tem refletido bastante no nosso dia a dia, como foi isso para vocês lá na faculdade, a questão de mudança repentina das aulas de presencial para o online, e outras questões ali que impactaram. O que você viveu ao longo desse ano de 2020 e dessa vivência que você acumulou, o que mais te impressionou? Uma boa pergunta. Eu lembro que eu estava lecionando numa sexta-feira, em março do ano passado. 13 de março. 13 de março. E uma aluna falou assim para mim, professora, recebi uma mensagem que nós vamos entrar em quarentena, só voltamos daqui 15 dias.
e nem eu não estava sabendo ainda do que estava de fato acontecendo, porque eu estava lecionando naquele momento. Então, o que eu posso te dizer é que dentro do nosso grupo educacional, e isso eu tenho uma satisfação muito grande de falar, nós tivemos todo o apoio para o corpo docente e para a comunidade discente, e na segunda-feira todos nós estávamos já lecionando através de plataforma digital, porque nós estávamos já preparados de uma forma de se organizar, digamos assim, virtualmente, para que isso acontecesse. Então, todo esse apoio foi dado aos professores e aos alunos, eu digo por mim, na qualidade de professora também, e a gente não paralisou em momento algum a aula, o conhecimento, porque eu fico imaginando a mudança que já é tudo isso que vem acontecendo. E você parar de estudar já deve ser um impacto muito grande na sua rotina. Então, você está acostumado com aquela rotina. Então, a gente precisa, de fato, minimizar as dores, né? A gente sabe que os desafios são grandes, porque, ora, você pode estar aqui comigo nessa entrevista, aqui nesse programa, e acabar a luz e a gente ter que parar tudo. Da mesma forma quando a gente está em sala de aula, né? E nós vivemos numa cidade que você sabe que há um monopólio muito grande das operadoras de telefone aqui, e que a gente sabe, de fato, que existe uma que funciona melhor do que a outra, mas que não funcionam tão bem assim, né? Então, assim, na Baixada Santista, a gente sabe que quando chove, o consumidor leva aí um prejuízo altamente significativo na sua internet. E isso reflete nas nossas demandas, né, no nosso trabalho, na nossa rotina e também na nossa qualidade das nossas aulas. Então, o que a gente fez? Tudo para minimizar esse sofrimento, para que o aluno não saísse da sua rotina e, sobretudo, que nós entregássemos um ensino de qualidade, né? E isso foi algo que nós lutamos todos juntos para que isso acontecesse. Então, nós tivemos cursos, nós tivemos preparação, mas, de fato, não sentimos nenhum tipo de paralisação com relação a essa demanda, justamente porque a gente tem uma instituição que se preocupa, né, até com a questão tecnológica, está um pouquinho à frente. Então, isso ajudou bastante. Olha lá, agradecer aqui os comentários. Eu ia falar, tem comentário da dona Dirce aqui, a Dirce Fiore, que é a mamãe da nossa querida entrevistada, a nossa querida Renata, que ela colocou: orgulho de você, parabéns. É para ter orgulho mesmo, que é uma filha nota 1000 aqui, hein? É a vovó do ano. Ah lá, a vovó do ano, é verdade, a vovó do ano. Ela e o vovô do ano, que é o nosso querido Eugênio, certo? Então, já estão ali apostos e preparados, esperando a Giovana, que já vem, daqui a 15 dias está aí. A gente tem que fazer uma paradinha aqui, um intervalinho muito rápido. Na volta, eu quero saber da Renata se a universidade já estava preparada para o retorno presencial, porque a gente ouviu muito disso no início do ano, e, claro, ninguém esperava, ninguém queria essa segunda onda, essa velocidade de contaminação, enfim, que acabou, me parece, mudando os planos. Mas a Renata fala disso na sequência, na volta, se estávamos preparados e se poderíamos ter mesmo as aulas presenciais na nossa querida São Judas, aqui Unimonte, mas no grupo como um todo. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, é rapidinho, é intervalo e a gente já volta. TV Tudo Praia Grande Litoral. Odonto Company apresenta Maiores do Mundo. Everest, a maior montanha do mundo. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E ser a maior do mundo é uma grande conquista. Mas chegar a esse topo só é possível porque, além da maior, a Odonto Company se esforça em ser a melhor. As melhores condições, as melhores clínicas, os melhores profissionais. É o caso de fazer uma prótese? Vai logo na maior do mundo. Um implante?
vai logo na maior do mundo. Um botox, aparelho, não entra em fria. Vai logo na maior do mundo agendar uma avaliação. Acesse o site ou mande mensagem no inbox. Odonto Company, a maior do mundo. Agora vem cá, dá pra desligar o ar-condicionado? Tá um frio, né? Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos Ocean, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos Ocean você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos Ocean. Vocês viram aqui que a produção está tão redondinha aqui, tão perfeita, que ela fala primeiro do bolo para depois falar do dentista. Aqui, bolo por bolo, eu quero falar do bolo da Dirce também, que a Dirce faz bolo, a mãe da minha querida Renata. Eu sou consumidor do bolo da Dirce, viu? Então, já fica aqui. É ou não é, Renata? Para a gente aqui é tia Dirce, não é? Mas o bolo ali é nota 1000, viu? Então, Tatá, produção, ó, já fica de olho aqui, porque o bolo da Dirce a gente também vai falar. E aqui é o bolo e o dentista. Então, você pode comer o açúcar, o doce, que não vai ter cárie, é zero aqui. Mas, brincadeiras, só para descontrair um pouquinho aqui, depois o Tatá me mata ali nos bastidores e fala, não, mas tem que descontrair aqui, Tatá. Senão, como é que fica? Não dá, já está tudo muito pesado com essa pandemia que não acaba. E aí eu volto, então, na pergunta, como é que estávamos, Renata? Era isso mesmo? Foi só uma especulação ali? Ou a São Judas Unimonte estava a postos, preparada para voltar e só não voltou por conta da regressão de fase, dessa instituição de fase emergencial? Como é que estava isso aí? Conta para a gente. Nós estávamos vou falar sobre as questões práticas e essenciais, né? Boa. Nós temos alguns cursos que são específicos e que as práticas elas são vivenciadas de modo essencial, e isso já estávamos mapeados para poder retornar gradativamente, com toda a segurança. A gente precisa lembrar que nós estamos em pandemia, não existe vacina ainda para todos, né? A gente sabe que isso está sendo gradativo, então todo cuidado ele deve ser preservado para a saúde dos alunos e preservação dos professores e alunos, de toda a comunidade acadêmica. Então, toda a estrutura para retorno das práticas presenciais já estavam todas mapeadas, com uma questão de rodízio, de rotação, tudo com a determinação dentro do nosso cenário local regional, né, que são as diretrizes municipais e estaduais, e também com a observância do Ministério da Educação. A gente sempre precisa seguir todas as diretrizes para poder retomar e entregar esse serviço de qualidade. Porém, precisamos retomar toda essa questão em virtude aí do lockdown e da situação emergencial do Estado de São Paulo sobremaneira, né? Porque a gente está dentro, além do Estado, a nossa região também há aí uma crescente aí dos casos de Covid, e nós temos uma estrutura muito qualitativa dentro da própria instituição, que são os comitês de avaliação das crises do Covid. Então, tudo isso é acompanhado. Professor, aluno que tenha, de fato, algum tipo de sintoma, o professor que, eventualmente, passa por essa situação também de contaminação, embora nós não estejamos presenciais, a gente dá todo o suporte para esse colaborador, porque nós temos uma questão do bem-estar, né? A gente tem uma equipe de bem-estar que acompanha toda essa questão dos nossos alunos e professores. Então, assim que a gente tem a notícia de qualquer tipo de situação que envolva a nossa comunidade, essa equipe acompanha.
Então, esse comitê, que também nós temos, ele analisa todos os riscos e a gente tem, sim, diretrizes para que a gente possa retornar com segurança. Então, a gente vai conseguir retornar quando tiver a liberação, tanto, né, do estado de São Paulo, como da nossa região, sobremaneira aqui da cidade de Santos, né, que é onde fica localizado a nossa sede aqui na comarca. Então, pessoal, é o que a gente sempre fala para os alunos. Precisamos, de fato, entender todo o contexto e não colocar ninguém em risco, né? Garantindo, assim, o ensino de qualidade, mas também preservando a saúde dos nossos alunos e colaboradores, professores, administrativo, tudo isso de uma forma equilibrada. Mas, sim, lógico, estávamos preparados para voltar. Nós temos, por exemplo, o curso de gastronomia, que é é a referência na região, e a gente sabe que a gastronomia, ela exige uma questão prática, né, dos alunos, e o que a gente fez nesse período? Nós vamos antecipar os conteúdos teóricos, né, e nós vamos já mapear todas as aulas práticas assim que a gente conseguir essa autorização de retorno com segurança e qualidade. Então, eu acho que isso tem que ser uma premissa, né? A gente precisa pensar em todo o cenário global, tanto da questão do ensino de qualidade, como da segurança de todas as pessoas. É um desafio que se coloca até para que essa equação, né, chegue num denominador comum ali. Renata, eu não sei, né, como ficaria exatamente o aspecto com relação aos alunos. Talvez nesse plano, nesse contingente, fosse necessário um revezamento, um rodízio, essa rotação que você falou. Agora, para mim, o que ficou muito claro, falando como professor, falando como alguém lá que olha também pelo consumidor, é que nós nunca tivemos esse acontecimento, e mais do que isso, talvez o nosso grande complicador fosse tentar encontrar uma solução única para todos os problemas. E aí, eu acho que a São Judas Unimonte, nesse aspecto, analisou muito detidamente e corretamente, porque você não tem como resolver, por exemplo, os cursos de humanas ou sociais aplicadas ali, como, por exemplo, o curso de gastronomia, os cursos de saúde, que tem uma carga de aula prática, uma carga diferente do que a gente vivencia em relação ao curso de humanas. Então, lógico, isso tudo também só foi sendo construído ao longo do tempo com a vivência do problema, era algo inédito, né? A gente, quando fala, mas sei lá, é caso fortuito, é força maior, isso, aquilo, sem juridiquês aqui para o pessoal, mas essa imprevisibilidade e, por outro lado, um certo ineditismo fazem toda a diferença para você encontrar uma solução, uma resposta dentro daquelas opções que você tem, porque essa resposta, essa solução, você não tem. É como vou pegar o produto na prateleira. Bom, só que eu não tenho esse produto na prateleira, porque nunca tinha sido idealizado, pensado alguma coisa nesse sentido. Então, houve, lógico, sempre aquele desgaste inicial. Eu me lembro de uma confusão generalizada, alguns falando em EAD, quando não era EAD, eu falava com conhecimento de causa como professor, nem como advogado, nem como diretor de PROCON, pelo contrário, eu falava como professor, porque dizia, olha, eu continuo com os meus alunos, eu estou com os meus alunos, a única coisa é que a gente está remoto, mas a gente está ao vivo, online, então é diferente do EAD. Quem já teve experiência no EAD, como aluno, como professor, eu já tive como professor, é algo frio, impessoal, você não sabe quem está do outro lado, é uma experiência muito diferente daquela que nós estamos tendo e continuamos tendo com o online. E cá entre nós aqui, não é? Aí vai falar, mas ele está falando isso porque é para interesse próprio. Então, não, é só uma questão de mobilidade. Como que o professor estaria quase que em 2 lugares, não ao mesmo tempo, simultaneamente, mas num horário muito próximo, né? No semestre passado,
a Renata sabe, eu estava no segundo horário na Unimonte, no primeiro horário em outra instituição. O primeiro horário terminava, acho que 9 horas, se não me engano, e o meu segundo horário começava às 9h10. Esse deslocamento certamente me forçaria ou a sair antes de um ou a chegar depois do outro. E agora, por um lado, a gente tem essa praticidade de aplicar apertar um clique aqui, um botão, você muda a sala, mudam os alunos e a coisa acontece. E para os alunos também, ao menos nos que eu tenho falado, tenho ouvido, eu não sei a tua percepção como coordenadora, você tem um leque muito maior que o meu, que não é que apenas recebe esse feedback dos que são meus alunos, você tem do curso como um todo, mas os alunos, na sua esmagadora maioria, preferem esse sistema, né? Tem se familiarizado com esse sistema. Não sei se é a percepção em maior escala do curso ou se é uma percepção da minha turma, lá da minha classe. Eu vi em outras instituições, inclusive, uma consulta para essa retomada, não sei se a São Judas fez ou não, mas uma outra instituição que fez essa consulta e, assim, não foi unanimidade, mas foi uma esmagadora maioria preferindo o sistema online. Não sei se isso aconteceu lá ou não, fica à vontade. Ele fala, não, Quaresma, você está viajando lá na São Judas Unimonte, não foi isso, o pessoal quer você na sala de aula, e eu vou com o maior prazer, a gente adora a sala de aula, né? Por isso da docência é a sala de aula, mas que essa mudança, que era inimaginável, ela de repente traz alguma coisa diferente e positiva, acho que a gente não pode desconsiderar também. Sim, a gente precisa ter algumas questões assim pontuadas, porque nós temos o Ministério da Educação, que autoriza de modo, né, transitório, emergencial, nesse até sentido. O final desse ano, parece, não foi? Que eu sei a portaria até dezembro. Porque alguns cursos eles são autorizados de trabalhar de forma remota, né, por conta da pandemia. Direito, por exemplo, é um deles, né? O que a gente fala da grande diferença do EAD para o que nós estamos trabalhando é sobre nosso ao vivo, voltou. com a sala, nós temos o professor ao vivo, dentro da sala de aula, interagindo com o aluno, com aquela sala específica, dando atenção, como se estivesse na sala de aula, né? Então, de forma remota, que é bem diferente da plataforma EAD, que a gente não está trabalhando nesse modelo de alguns cursos, né? Outros cursos a gente sabe que nós temos 100% digital, mas é um modelo diferenciado. E, às vezes, o que o público não consegue entender é que a tecnologia, para que isso aconteça, é um investimento alto, né? Então, a instituição investe na tecnologia para que isso possa chegar à casa dos alunos com qualidade, né? Além de tudo, eu falo por experiência aqui do que nós fizemos parceria para tentar desconto para os alunos de várias operadoras de telefonia, enfim, para que a gente pudesse acolher de uma forma ampla e integral. Nós tivemos alunos que às vezes não tinham equipamento e que solicitaram um empréstimo, tudo isso foi mapeado e estudado para que a gente conseguisse garantir aí a continuidade do ensino e do sonho desse aluno, que é um sonho, né, que não pode ser interrompido. Imagina se a gente tivesse interrompido. Isso não tem data para terminar, né? Pelo menos não por agora. E com relação à vontade dos alunos, eu acho que são alguns fatores que envolvem. É lógico que a gente acaba se habituando a uma plataforma, né? A maioria deles ainda preferem o presencial, por conta do perfil que nós temos dos nossos alunos, eles gostam muito da proximidade com o professor, eles gostam dessa interação, é o nosso público, e o curso, essencialmente, que nós temos, os cursos que são presenciais, as pessoas procuram justamente essa, porque às vezes tem uma maior dificuldade de lidar com esse distanciamento, mas é fato que as pessoas se habituaram, né? Se habituaram. E a gente também não pode esquecer de um fator. Nós temos aí alunos que moram em outras cidades, que vêm de fretado, né? E que acabam tendo até um pouco de medo e receio
desse retorno neste momento. Não que eles não querem retornar mais, é neste momento. Enquanto a gente ainda não tem aí uma garantia de eficácia de tudo que está sendo feito, da vacina, enfim, dessa pandemia. Mas eu acho que, de fato, abriu um leque de opções essa pandemia, para que a gente possa perceber como a gente consegue entregar com qualidade também, mas, obviamente, precisa muito de disciplina, né? A gente sabe que fatores externos acabam atrapalhando a rotina dos nossos alunos, porque eles estão em casa com os filhos, com o marido, com a esposa, enfim, e é todo esse cenário aí que precisa ser equilibrado. Então, eu vejo que são os desafios que a gente tem aí por essa plataforma remota. Mas, de fato, abriu uma opção muito grande dentro do mercado, né? Não, sem dúvida. Bom, vocês viram que a coisa muda aqui, varia, dependendo do público e do tipo de aluno, não é? E, claro, tem alguma coisa também, o modelo ele não é pronto e acabado. Aliás, eu acho que, nesse aspecto, até pela novidade que ele está em franca mutação, ele está acontecendo. Esse ponto que a Renata bem destacou aqui, não é? A diferença do EAD para o online, é ao vivo, não tem nada a ver com EAD. A questão do investimento, eu me lembro, falei bastante disso, porque se começou a levantar o questionamento sobre um desconto, sobre isso, sobre aquilo, por conta do consumidor, e desde o início o que se dizia era justamente da mudança de gasto, né? Falava, bom, eu não tenho gasto, muitos falavam, luz, água, isso e aquilo, ok, mas eu tenho, por outro lado, esse gasto, investimento maciço em outras ferramentas, em outras plataformas. Eu não vou, aqui de forma nenhuma, falar, não estou me referindo a São Judas, Unimonte, seja porque sou funcionário, e aí pode ficar uma situação estranha, mas, sobretudo, pela grandiosidade da instituição. Eu me refiro aqui a escolas pequenas, escolas de bairro, que falavam, justamente falavam, olha, eu não tenho nem... eu não tenho aqui nada ligado à tecnologia, eu não pago nada para ninguém cuidar disso, e de repente eles tiveram que contratar um técnico, né, pessoal de TI, montar ali como se fosse um servidor, para permitir que o serviço educacional deles pudesse ser prestado ou continuar sendo prestado. A Renata falou aqui de alunos, e há muitos, né, perfis de alunos, isso que ela comenta, eu já ouvi da boca de outros coordenadores em outras instituições, que o aluno às vezes está na esquina, está no bar, não dentro do bar, mas na esquina onde tem o bar, porque tem o Wi-Fi para conseguir o sinal, para olhar. Então, imaginem, é complicado. Agora, eu não posso deixar de mencionar aqui também a realidade de muitos professores, não a nossa do curso, não a nossa na São Judas, e muito provavelmente não a nossa de professor universitário, né, do ensino superior, mas de outros professores, e, portanto, aqui, colegas professores de rede pública municipal, estadual, de ensino fundamental, ensino médio, muitos professores que tinham a mesma dificuldade dos alunos. Eu aqui, a Renata sabe, a gente tem um combinado com a minha mulher que é de não ter trabalho no final de semana, não trazer trabalho para dentro de casa, e, portanto, eu nem computador tinha também. Aliás, eu tinha um notebook aqui que era muito capenga para uma emergência da emergência da emergência. E, de repente, em um mês, a gente fez aqui 2 estações de trabalho, computador, enfim, porque era uma necessidade, a gente precisava se adaptar. Mas muitos não têm como fazer isso. E aí, até, eu sei de histórias, Renata, de professores que foram para a escola para poder usar o equipamento da escola, transmitir, fazer a aula da escola. Então, veja que não é só o aluno, não, tem o lado também, infelizmente, do professor. E justamente por conta, talvez, o maior problema nosso aqui, que seja essa severa desigualdade, né? Esse abismo que existe de algumas classes para outras, e, né, da grande maioria aqui, infelizmente,
que passa apuro, passa aperto. Eu tinha visto, além do comentário da nossa querida Dirce, da Roberta aqui também, mas só apareceu a fotinha ali, acho que ela só quis dizer que entrou, mas eu não vi mensagem aqui, depois o Tatá me corrige aqui, o Tatá me fala se teve mais alguma mensagem. Não, lá, tá em branco aqui, a minha digníssima, queridíssima esposa, amiga da Renata, lá, orgulho dessa nora. Ó, tá com moral, hein, com a sogra, aí sim, joia. E essa foto aqui vai aumentar, que vai ter mais criança aí para deixar a vovó babando também. Eu sei que a gente está caminhando aqui para o encerramento, para o fechamento, só para a gente arrematar, e acabamos levando para esse lado da academia, do consumidor, esse cenário pós-pandemia para o curso de Direito, você vê com alguma mudança, Renata? O que se extrai disso tudo para um curso de Direito pós-pandemia? O que você acha, o que você pensa a respeito? Eu acredito que do direito a gente ainda tem um pouco mais um pouco um perfil mais conservador no sentido do próprio ensino à distância, muito embora a gente tenha aí a autorização do MEC de funcionar algum percentual, mas esse modelo híbrido, né, digamos assim, que você trabalha um pouco de forma presencial, um pouco de forma à distância, ele vem aí como algo que a gente precisa começar a pensar. Não temos ainda nenhuma definição com relação às portarias do Ministério da Educação, continuamos igual, a nossa autorização de funcionar dessa forma, como eu falei, ela é temporária por conta da pandemia, né? Mas eu acredito que o ensino à distância, ele já é uma realidade que a gente encontra aí né, na pós-graduação, do próprio direito e de outros cursos, mas especificamente do direito. A graduação, eu acho que ela caminha ainda por esse cenário, ainda por alguns anos, mais conservador, mas tudo pode mudar, como a gente está falando, né? É viver um dia de cada vez, porque nós nunca pensamos em viver dias tão desafiadores, e isso tudo está trazendo bastante aprendizagem para todos nós, professores, alunos, equipe administrativa, mas, de fato, eu vejo que ainda há passos que a gente precisa dar de uma forma muito equilibrada nos cursos, porque nós temos aí ainda alguns desafios pela frente, né? Mas eu vejo que essa questão remota, ela trouxe para a gente uma visão diferenciada. Eu leciono prática, né, para os alunos, e isso vem trazendo uma visão diferenciada. Então, eu consigo corrigir mais rápido, muitas vezes, porque eu estou com eles online, eles me mandam a peça, eu já corrijo, já trabalho as questões práticas que envolvem a OAB. Então, tem muitos cenários positivos, sim, né? O que a gente precisa é ter tranquilidade e segurança para que a gente sempre entregue um curso de cada vez maior qualidade para os nossos alunos, né? A gente sabe que temos aí, no curso de Direito, a gente forma bacharel, e depois os alunos têm os desafios da prova da OAB, tem um desafio da prova de concurso, então a gente precisa analisar um cenário geral e entregar para o mercado os melhores profissionais. Essa é a nossa função da parte de gestão e dos professores que estão para isso. Então, isso eu acho que é muito prematuro ainda da gente falar se o curso vai ser autorizado dessa forma ou não. Existe muita especulação, mas eu prefiro ter um pé no chão, por enquanto, e ver os próximos passos que daremos, né? Eu sempre fui muito cético, assim, muito reticente a essa possibilidade do EAD para o direito, e que já era, né, o anseio de muitos ali, grupos educacionais, de alguns segmentos ali da própria OAB, enfim, e talvez a pandemia tenha vindo para acelerar tudo isso. Eu, como não tinha antes também, tinha experiência do EAD, mas não tinha do online, talvez isso possa agora ser trabalhado, eu acho que não, Renata, para o curso inteiro
né? Talvez para a questão das práticas, talvez para a questão da avaliação, o aluno que está acompanhando a gente, né, vai falar, porque a questão da avaliação, de fato, ficou um pouco comprometida, né? Mudou essa forma de avaliação. Ainda aquela ideia da avaliação presencial, em loco, com o professor, faz diferença. Hoje você tem que mudar a forma de avaliação, né, ou o sistema de avaliação, porque mudou a forma de avaliação, é diferente essa avaliação remota, com prazo maior para responder, enfim. Então, tudo isso me parece que são ajustes que agora também, na hora que se definir o cenário, se definir o que teremos, será feito. Não há tempo para mais nada. Eu quero agradecer a nossa querida entrevistada de hoje, a minha querida Renata Fiore, futura mamãe aqui, 9º mês, está por 15 dias ali para vir a Giovana agradecer as avós aqui, as vovós que estavam presentes aqui, já estão na torcida pela Giovana. Agradeceu o pai também, que não apareceu, mas eu imagino que está fazendo, olha lá, a nossa querida Marilza aqui, a Dirce, parabéns, doutor Rafael, doutora Renata, pela live, muito boa. Ela só é boa pela audiência, pela participação de vocês, né? Os telespectadores aqui que são o nosso combustível, Renata, para a gente fazer esse bate-papo, porque você está aí, eu estou aqui, e a gente não sabe quem está nos vendo, quantas pessoas estão nos vendo, e depois a gente recebe esse retorno, essa resposta. Isso é muito legal, é muito gratificante. Eu quero te agradecer demais. Eu estava mandando um abraço para o papai, para o João Paulo, então, que eu imagino que está aí no suporte, está dando todo, né, o staff aí, toda a preparação necessária para que isso tenha ocorrido e aconteceu de forma brilhante aqui. Então, te agradecer demais, te desejar muita sorte, muita saúde, que corra tudo bem agora e que logo a gente possa, talvez remotamente, ainda que remotamente, conhecer a Gigi, mas que antes da chegada dela, eu não tenho dúvida que pela sua família, do João, ela é muito aguardada, muito esperada e já é muito amada por todos nós. Então, muitíssimo obrigado, vai descansar, uma boa noite, um beijo grande e até a próxima, que eu quero depois, agora passando aí a sua licença maternidade, enfim, ou na licença maternidade, um novo bate-papo para a gente poder saber das novidades e, obviamente, saber da Gigi. Eu antes de passar a sua palavra para a Renata, eu tenho aqui o Tatá na produção me avisando, tem que falar da rádio, Hora do Consumidor na rádio, tudo Praia Grande e Litoral. Aqui você é multiplataforma, é TV, é rádio, é Periscópio, é YouTube, tem tudo aqui. Então, 10 horas, 15 horas, você tem um trecho do programa lá na rádio e fora do programa você tem a programação, ficou passando aqui, tem programação romântica, tem especial do Raul Seixas, vai ter do Guns N' Roses, por causa desse quadro aqui, a Renata sabe que a Roberta é fã também. Enfim, então você tem programação musical, você tem a programação na TV, muda, varia, não é? Deixa o link aberto na TV, web, tudo Praia Grande Litoral, na rádio, tudo Praia Grande Litoral, para você ouvir boas músicas e conhecer novos programas. Renata, obrigado, a palavra é sua e até a próxima. Eu que agradeço pela recepção, mais uma vez pelo espaço, foi um bate-papo muito gostoso. Parabéns leve, light para você, gestante, que a gente não podia ter pauta pesada hoje, de jeito nenhum. Estamos preparada, a Giovana já vai saber que a mãe dela é assim, eu já conversei com ela. Mamãe gosta de trabalhar, né? Mamãe é elétrica, então ela já vai estar acostumando aqui. Então, beijo para vocês todos, obrigada aí pela recepção também da sua equipe, e sucesso para vocês aqui da rádio. Para um excelente programa e que só aumente cada vez mais a audiência de vocês. Tá bom? Valeu. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou correr aqui, desligar e vou para a sala de aula. Sabe minha coordenadora, o que ela faz? Puxa a orelha. Então, Renata, beijo. Valeu, beijão para todos aí. Um beijo, um abraço para quem ficou conosco até agora. 1 hora, 55 minutos de live, passou assim, voando. Por quê? A entrevistada é boa, bate-papo leve, light, agradável, para deixar os seus dias de pandemia menos pesados, mais leves, arejar um pouco os ares aqui.
Valeu, beijão para todos, obrigado pela audiência, pela companhia, até a próxima Hora do Consumidor. Tchau, pessoal, tchau, Renata. Beijo. Tchau, tchau, Fui. beijo. Tchau, valeu.